Olá, eu sou a Marina, moro aqui no Rio de Janeiro e sou estudante de Pedagogia na Unirio pelo CEDERJ, Polo Niterói. Estou realizando esse vídeo para o trabalho, para a primeira avaliação à distância da disciplina Paulo Freire, Pensamento e Obra, que é uma disciplina que aborda o tema desse grande educador que o Brasil teve a honra de ter, né? Que, enfim, tem uma metodologia super conhecida, divulgada, e fez muita diferença no nosso país, né? Então vou começar falando sobre a vida do Paulo Freire, né? Ele nasceu em 19 de setembro de 1921 numa cidadezinha do interior de Recife. E aí passou a primeira infância dele lá, e com a crise de 29 a família dele começou a passar por algumas dificuldades, eles precisaram se mudar para Jaboatão. E essa mudança não foi só física, muitas coisas começaram a acontecer na vida do Paulo Freire, e ele fez muitas descobertas importantes que mudaram as decisões que ele foi tomando ao longo da vida. Quando ele fez 15 anos, entrou no ginásio, sem muita intimidade assim com a educação, com leitura, e com 20 anos ele já começou a ler livros mais densos e começou a faculdade de Direito. Ele se formou, se tornou bacharel em Direito, exerceu a profissão de advogado, mas logo mudou para a área de educação, porque ele tinha muitos estudos em psicologia e filosofia, principalmente na área de linguagem, e a vida dele foi tomando outros rumos. Com 23 anos, Paulo Freire se conheceu Elsa e eles se casaram. Tiveram 5 filhos juntos, 3 meninas e 2 meninos. Elsa também era professora e logo depois se tornou diretora escolar, então os dois tinham muita coisa em comum. Durante o golpe militar de 1964, Paulo Freire foi preso e ficou 70 dias na prisão. Logo depois ele conseguiu asilo político na Bolívia e aí ele foi para lá até que tudo se acalmasse um pouco mais por aqui. Ele conta que nesses 70 dias que ficou preso, os militares tentavam provar que ele era uma ameaça para o país. Isso tudo por causa de todo o desenvolvimento que ele fez na educação e as formas que ele conseguiu elaborar para ajudar, incentivar, principalmente pessoas que não tinham tanto acesso à educação, que eram de classes mais baixas, menos favorecidas, e ele fez uma verdadeira revolução nesse período. Isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Um pouquinho antes do golpe, em 1962, Paulo Freire foi para Angicos, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Norte. Lá ele conseguiu alfabetizar 300 adultos em 45 dias. Isso tudo porque ele foi desenvolvendo um método da palavra mundo, né? Que é entender como funciona a vida desses trabalhadores, o que é importante para eles e o que eles já conhecem, o que eles já dominam, que faz parte do dia a dia, do cotidiano deles, trazer para dentro da sala de aula de forma que eles entendam que eles já conhecem o mundo, apesar deles não conseguirem ler as palavras, né, fazer as combinações que essa parte da alfabetização necessita. Ele conseguiu trazer o mundo dos trabalhadores para dentro da sala de aula e assim eles conseguiram se alfabetizar. Esse feito foi tão importante, tão grandioso, que o governo federal decidiu implementar uma campanha nacional de alfabetização para que pudesse mudar principalmente as taxas de alfabetismo, que no Brasil eram muito baixas naquela época, e graças ao Paulo Freire, cada vez mais as pessoas começaram a se alfabetizar. Isso fez com que Paulo Freire fosse visto como um aliado e defensor dos oprimidos, e sem privilégios, dando a eles educação como ferramenta de emancipação. Dessa forma, a estrutura política daquela época poderia mudar, porque as pessoas estavam alfabetizadas, então elas poderiam ter direito ao voto, e elas, sendo alfabetizadas, elas conseguiam compreender melhor o que acontecia, elas entendiam, tinham um letramento mais avançado e conseguiam compreender melhor qual era a situação política e social que acontecia no país e reivindicar seus direitos. Quando Paulo Freire escreve seu livro Conscientização, que é o livro desse trabalho, ele está querendo dizer que consciência é ter uma compreensão crítica da realidade, não só absorver o que está acontecendo à volta, mas é necessário entender, ter uma compreensão fiel das causas sociais e históricas de tudo que acontece à nossa volta. A alfabetização nesse sentido é importante porque o Freire defende que o letramento é um meio possível para que as pessoas consigam compreender o mundo e fazer uma leitura real do mundo. Então, quando ele alfabetiza esses trabalhadores rurais, ele está mostrando a eles que eles são sujeitos das suas próprias vidas e que eles têm o direito e o dever de entender o que acontece ao mundo, o que acontece na vida deles, e que a participação deles na política, na sociedade e na cultura brasileira faz diferença não só para o mundo,
como para eles mesmos. Partindo da palavra mundo, que já é do domínio deles, né, do cotidiano deles, é algo que faz parte ali da vida, que eles levam, eles conseguem entender que eles já têm noção de mundo e que eles conseguem ir além, eles conseguem perceber, opinar e se impor, lutar pelos próprios direitos para que a vida deles seja melhor. E para finalizar, eu gostaria de trazer minha experiência como estagiária de EJA. Eu realizei esse estágio no período passado, era um estágio obrigatório da grade curricular da faculdade, e eu tive a oportunidade de fazer numa turma de alfabetização. Então, a maioria dos alunos que estavam matriculados nessa turma era de 60 anos ou mais, e eu pude perceber que esse método freiriano da palavra mundo, da palavra geradora, funciona muito com eles, porque eles passam toda uma vida entendendo como funciona o mundo, como eles devem agir, entendendo símbolos e significados, mas eles ainda não têm a compreensão das letras juntas, das sílabas, de toda a formação de palavras, eles não têm essa compreensão da alfabetização, né? Então eu percebia que quando a professora, ou até eu mesma, quando eu estava fazendo alguma intervenção com eles, quando a gente trazia para eles coisas do cotidiano, coisas que eram comuns a eles tinham uma compreensão muito maior, e aí sim eles conseguiam entender o que estava escrito, eles conseguiam ler, eles conseguiam escrever por conta própria, e realmente eu pude comprovar que esse método freiriano de alfabetização funciona, e eu entendo ele ter sido criticado durante o período do golpe militar, porque eu concordo, assim, eu acredito que essa é a forma que as pessoas têm de reivindicar pelos próprios direitos. Eu acho que sendo alfabetizados, tendo letramento, tendo um pensamento crítico desenvolvido e uma consciência, como Paulo Freire defende, as pessoas conseguem entender o que falta, o que é certo, o que não é certo, e lutar para que elas saiam dos lugares estagnados que elas estão e elas avancem cada vez mais e as desigualdades diminuam.